Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler a partir do versículo 12. Êxodo 33, a partir do versículo 12, a gente vai ler esse texto. Mas antes de lermos, eu gostaria que, mesmo sentados, nós orássemos ao Senhor. De nada adianta você estar aqui nesta noite e sair do mesmo jeito que você entrou. É importante que abramos o nosso coração, é importante que deixemos o Senhor ministrar as nossas vidas. Nós não estamos aqui por causa de homens, estamos aqui por causa daquele que se entregou por nós. Amém, queridos? O Tocantins tem 139 municípios, não é isso, professor Júnior Batista? 139, contando com Palmas, né? Qualquer cidade do Tocantins, ela tem uma estrada, ela tem um caminho que chega a Palmas, sim ou não? Você pode estar onde estiver, mas você pega uma estrada e essa estrada, ela chega a Palmas, se assim você quiser. A palavra de Deus não é diferente. Todo versículo da Bíblia aponta para Jesus. Martinho Lutero diz que o assunto principal da Bíblia é Cristo. A Bíblia contém muitos assuntos. A Bíblia fala de família, fala de casamento, fala de prosperidade, fala de pobreza, fala de riqueza, fala de cura, fala de libertação. Mas o assunto principal da palavra de Deus é a redenção do homem. Vou falar outra vez. O assunto principal da palavra de Deus é a redenção do homem. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê um Deus trabalhando, um Deus operando para redimir o homem. E nós estamos aqui nesta noite por causa deste Deus redentor, aquele que se importa conosco, aquele que morreu na cruz para nos salvar. O texto é um pouco longo, então eu gostaria que você tivesse muita atenção. Além de ser projetado aqui, você vai acompanhar na sua Bíblia. Se algo chamar a sua atenção, você vai riscar, amém? Aqui nós temos algumas palavras que vai estar em uma outra cor, aquilo que chamou a minha atenção. Então, se você tiver alguma palavra, aliás, está em caixa alta, se tiver alguma palavra que chama a tua atenção, risque aí na sua Bíblia, para depois você pesquisar, para você estudar, em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, fale conosco nesta noite. Nós oramos que a tua palavra possa encontrar o mais profundo de cada coração. Nós estamos aqui única e exclusivamente por causa do Senhor. É por ti, é para ti este culto. Não é para o homem, não é para exaltar o nome de homens, mas é para exaltar o teu nome, Pai. E nós nos entregamos a ti nesta noite, nós nos rendemos a ti nesta noite, amado Espírito Santo. Vamos ler o texto, começando no versículo 12, diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos,
eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Versículo 21, disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a rocha, sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Queridos, para que a gente entenda algumas coisas desse texto que nós lemos, nós vamos voltar um pouquinho na história. Moisés havia acabado de descer do Monte Sinai. A Bíblia diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites com o Senhor, no cume do Monte Sinai. E ali Moisés recebe os mandamentos. 2 tábuas da lei são escritas em pedras. E Moisés então, depois de 40 dias, quando desce, a Bíblia diz que o povo havia se desviado do Senhor. Arão, o irmão de Moisés, tinha ficado com o povo, mas o povo tinha virado as costas para Deus. Eles diziam: esse Moisés que nos tirou do Egito está lá em cima do monte, ninguém sabe se ele morreu, ninguém sabe como ele está, então vamos fazer um Deus para que nos guie até a terra prometida. Arão então pediu que o povo trouxesse ouro, tirasse seus anéis, seus pendentes, suas pulseiras, e a Bíblia diz que Arão joga tudo aquilo no fogo e sai um bezerro de ouro. E aquele povo então começa a celebrar diante daquele bezerro. E eles diziam: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E quando Moisés então, quando vê aquela situação, 40 dias foi o suficiente para que o povo se desviasse. 40 dias foi o suficiente para que o povo se esquecesse de Deus. Um culto nosso dura aproximadamente 1h30. No mês, a gente vem para adorar, para celebrar, 1h30, 3, 6 horas por mês, a gente se reúne para celebrar como família, ok? No mês, em um mês, tem 720 horas. Então no mês, são 720 horas. Se no mês a gente reúne para celebrar durante 6 horas, a gente vai encontrar um percentual de 0,834% do nosso tempo aqui na igreja. Menos de 1%. Se a gente vier todo culto aos domingos, a gente se reúne para celebrar menos de 1% do nosso tempo mensal. 0,834%. O que eu quero falar com isso? Se você faltar um culto no domingo, já vai complicar mais ainda. Mas o que me assusta é que tem irmãos que ficam 2, 3 domingos sem vir ao culto. Eu imagino que ele deve, talvez,
ir em outra igreja, ou deve cultuar nas células. Esse povo ficou 40 dias sem a ministração da palavra de Moisés, e foi suficiente para esquecer de Deus. Moisés então desce do monte, pega aquelas 2 tábuas e quebra. Moisés fica enfurecido com o povo. E Deus então diz para Moisés: Moisés, sai do meio deste povo, porque eu vou destruir todo este povo. Moisés então intercede por aquele povo e diz: Senhor, não faça isso. O que as nações inimigas dirão? O que o povo das outras nações vão dizer? Que tu és um Deus mau. Moisés diz: eu vou levantar outro povo através da tua vida, Moisés. Ele diz: Senhor, não faça isso. Esse povo não é meu, é teu. Se o Senhor fizer isso, risca o meu nome do livro que escreveste. Moisés então intercede pelo povo, e Deus diz assim: Moisés, no momento, eu não vou tocar no povo, mas eu vou visitá-lo no dia da minha ira. Deus é um Deus bondoso, mas Deus é um Deus irado também. E a Bíblia diz em Apocalipse que aqueles que não se curvarem, aqueles que não se renderem, experimentarão a ira do Cordeiro. Diga para o seu irmão: misericórdia, irmão, como é que está a tua vida com Deus? Pergunta para ele: como é que está a tua vida aí com Deus? Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vai perceber que a nação de Israel, ela provocava Deus. A nação de Israel, por várias vezes, ela quase foi extinta, por causa de tanta provocação, com o seu pecado exposto diante do Senhor. Aí nós chegamos aqui no texto que nós lemos, Êxodo 33, quando Moisés começa então a falar com Deus. Deus diz assim, observe, quando Moisés subiu ao monte Sinai, Deus diz: Moisés, não permita que ninguém chegue perto do monte, porque aquele que chegar, aquele que tocar no monte, será morto, porque a minha santidade vai descer sobre o monte. Se algum animal chegar perto do monte, ele será fulminado, porque a minha glória vai descer naquele lugar. Então esse era o cuidado de Deus para que o povo não fosse exterminado. Agora Moisés então, ele começa a conversar com Deus, porque qual era o destino? Era a terra prometida. Essa terra prometida, nós lemos, Deus diz assim: Moisés, eu vou dar descanso para você. Eu sei que o negócio está difícil, eu sei que a caminhada está árdua, eu sei que o povo está dando trabalho, mas eu te darei descanso, eu farei que vocês entrem na terra prometida. Eu quero falar para você que a terra prometida era apenas o vislumbre daquilo que Deus vai fazer, que já foi feito na cruz, e que um dia nós vamos experimentar, que o escritor de Hebreus, que há um descanso que ainda não experimentamos, há um lugar que ainda não visitamos, e a terra da promessa era apenas um vislumbre daquilo que é a eternidade em Cristo Jesus, que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Moisés começa a conversar com Deus, e ele diz assim: Senhor, se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Se a tua presença não vai comigo. O que o texto nos ensina é que sem a presença de Deus, todo projeto, todo sonho nosso, ele pode se complicar. Sem Deus, tudo pode naufragar, e Moisés sabia disso. Moisés conhecia
profundamente isso, o que é uma vida com Deus, o que é os planos com Deus, o que é um casamento com Deus, o que é uma família com Deus, o que é uma empresa com Deus ou sem Deus, o que é alguém viver na presença de Deus e alguém ficar fora da presença de Deus, o que é um casamento fundamentado na presença de Deus e um casamento que não está fundamentado na rocha que é Cristo, o que é uma família edificada na rocha que é Jesus e uma família que não é edificada na rocha que é Jesus. Pastor, mas minha empresa está a 1000, meu trabalho está a 1000, mas se não tiver em Cristo, cuidado, mais cedo ou mais tarde o vento vai soprar, mais cedo ou mais tarde a tempestade virá. Voltando aqui para o texto, Deus disse: Moisés, eu vou te dar a minha presença, eu vou te dar a minha presença, eu vou mandar o anjo com você. Moisés disse: não, Senhor, eu não quero anjo, se a tua presença não vier conosco, se a tua glória não se revelar a nós, não nos faça subir deste lugar. A massa, o povo, não sentia a urgência que Israel sentia. A multidão não sentia, não dava importância àquilo que Moisés dava. Para eles, a presença de Deus tanto fazia. Para eles não era tão importante, eles estavam felizes em seus pecados. Eles estavam felizes em seus vícios, eles estavam felizes nos seus impérios materialistas, eles estavam felizes, então a presença de Deus era apenas algo a mais. Mas Moisés sabia que a presença de Deus era tudo que ele precisava. Deixa eu falar para você, meu irmão, a única coisa que você precisa nesta vida é da presença de Deus na tua vida. O resto a gente corre atrás, o resto a gente luta, a gente vence, Deus nos abençoa, Deus nos abre portas. Eu estava preparando essa mensagem durante a semana, e pensando, nós somos a geração mais informada de toda a história. Hoje se tem a Bíblia em várias traduções. Hoje você quer saber um estudo bíblico, você digita na internet, você já recebe um estudo bíblico. Hoje você vai na internet e você tem várias traduções da Bíblia. Então o problema não é falta de informação. Hoje você pesquisa sobre Deus na internet e tem vários estudos. Então o problema nunca foi a falta de pão, o problema foi a falta de fome. O problema é a falta de desejo, é a falta do fascínio pela presença de Cristo. O problema não é a questão da informação. Nunca se viu uma geração tão informada acerca de tudo, acerca de Deus, acerca da Bíblia, mas é a geração menos transformada pelo poder de Deus. Muitos de nós vivemos num casulo religioso e achamos que por frequentar a igreja uma vez por domingo, estamos fazendo um favor a Deus. Achamos porque frequentamos, estamos fazendo favor a alguém. Não, querido, é tempo da gente como igreja se derramar aos pés do Senhor. Moisés, ele coloca-se diante de Deus e diz: Senhor, não me faça dar um passo sem a tua presença. Não me faça dar um passo sem saber que eu estou guardado pelo Senhor. Um casamento sem a presença de Deus é uma aventura louca, uma aventura no lamaçal, na perdição. Mais cedo ou mais tarde, esse casamento vai naufragar. Uma caminhada sem a presença de Deus
está fadada ao fracasso, meus irmãos. É tempo da gente tempo da gente voltar-se para Deus. Olha o que diz o versículo 18: rogo-te que me mostres a tua glória. Esse era o clamor de Moisés. O povo estava perdido, o povo estava fazendo festa a outros deuses, o povo estava fazendo festa a um bezerro de ouro, e dizia: ó Israel, aqui está o Deus que te tirou do Egito. Eles trocaram a glória de Deus por uma glória falsa, um resplendor falso. E Moisés se coloca então na intercessão por este povo: rogo-te que me mostres a tua glória. Agora, escute, Deus disse para Moisés: Moisés, não permita que ninguém toque no monte, senão vai morrer. Agora, como que Moisés está dizendo: Senhor, revela a tua glória a nós, a mim, a este povo? Será que Moisés não estava pedindo demais? É melhor pedir demais do que pedir de menos. É melhor orar demais do que orar de menos. É melhor servir demais do que servir de menos. É melhor crer demais do que crer de menos. O que Moisés estava pedindo ao Senhor? Era como uma manifestação física de Deus. Moisés: Senhor, mostra a tua glória. Ou seja, nós precisamos te contemplar. Nós já falamos que a contemplação produz transformação. E a única coisa que Moisés pedia para Deus era: Senhor, se o Senhor não se revelar a este povo, inútil será a minha pregação. Se o Senhor não se revelar a este povo, inútil será eu falar alguma coisa acerca da tua palavra. Se o Senhor não ferir, não tocar o coração desse povo, inútil será eu tentar persuadir o coração deste povo. É como se Moisés soubesse que a transformação, aliás, a contemplação, geraria uma transformação. Samuel Whitefield, no seu livro Discipulado pela Contemplação, ele diz que ver Jesus muda a nossa vida. Isso que o bispo Carlito disse foi profundo, não sei se você percebeu. Somente o toque de Deus vai tirar nossas escamas. Somente a palavra de Deus no nosso coração vai transformar a nossa vida. Talvez você já tentou pregar para tanta gente, seus familiares. Eu já vi gente reunida a família para pregar, parece que fica pior, porque não é acerca da nossa palavra, é acerca do toque do Espírito Santo no coração daquela pessoa. A gente não tem poder de converter ninguém, irmãos. Se o Espírito Santo não tocar na nossa vida, se o Espírito Santo não tocar no seu coração, se o Espírito Santo não ferir a tua vida, eu jamais poderei tocar, eu jamais poderei alcançar o teu coração. Ver Jesus muda as nossas vidas. E como a gente vê Jesus, muitas vezes, na vida do irmão? Relacionamento. Por isso que igreja é relacionamento, é comunhão. É comunhão, comunhão com os irmãos. Somos transformados de glória em glória. Quando a glória de Deus se revela, se manifesta, gera uma transformação no nosso coração, amém? Por isso que as células, elas são muito importantes. Conhecimento, conhecer o outro. Puxa vida, se durante o mês eu só participo de um culto aos domingos, relativamente às 6 horas, então a célula vai me ajudar a dobrar isso aí.
Então eu já não adorarei como igreja, como família, não reunirei com a minha família só no domingo, mas também numa célula. Aí eu já dobro, ao invés de 6 horas por mês, já vai para 12. Puxa vida, e se eu vier na oração da madrugada? Eu não estou com a calculadora aqui para fazer essas contas. Eu falei porque eu já fiz lá em casa. Mas agora, já pensou se eu vier para a oração da madrugada? Eu vou mais que dobrar isso aí. Porque são 7 horas por dia. Então se já foi 12, 7, 19 horas por mês. Vocês estão entendendo como igreja é relacionamento, é adoração em família, em comunhão? Querido, por isso que igreja é família, é um lugar para se pertencer. Pois bem, então eu já venho no culto aos domingos 6 horas, participo de uma célula semanal, já vai para 12, venho para a oração na madrugada, já vai mais 7, 19, ainda tem as reuniões extras, vou visitar um irmão, eu vou tomar café com o irmão, ali a gente começa a falar da Bíblia, ali a gente ora, ali a gente conhece a necessidade do outro. Isso é relacionamento, isso é saudável. Essa comunhão vai gerando transformação, é a vida na vida. Porque, querido, a glória de Deus se revela no meio dos irmãos. O que diz o Salmo 133, quem sabe? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, escorre pela barba, desce sobre as orlas das suas vestes. Aí ele diz assim, o Senhor ordena a sua bênção. Quando há unidade, quando há comunhão, somos alcançados pela bênção de Deus. Então, como que a glória de Deus vai se revelar no meio de um povo pecador? Aqui que entra a parte redentiva, porque João capítulo 1, verso 18, olha o que o texto diz: assim, nenhum homem pode ver a Deus, mas Cristo o revelou. Como que eu vou ver a glória de Deus, querido? O apóstolo João está dizendo que Cristo é a expressão exata de Deus. Como que eu vou conhecer a Deus? Através de Cristo. Eu mostro para você, nesse texto que nós lemos de Êxodo, a manifestação da glória de Deus através de Cristo. Alguém já disse que se a gente quer entender esse texto, como que Deus vai se revelar a Moisés? No gênero poético ou numa metáfora, alguém já disse que é muito difícil, porque o mistério é grande. Mas alguém já disse também de uma forma literal, que é pior ainda, que a gente não vai, a nossa mente não vai conseguir entender como Deus se revelou a Moisés. Mas o certo é que ele se revelou. A gente não tem tempo de ler, mas no capítulo 34, a gente vê justamente isso, a glória de Deus se revelando a Moisés. Mas no capítulo 33 que nós lemos, o que eu quero trazer? Deus, aliás, Moisés, ele pede para Deus no versículo 18, mostra-nos, revela-nos a tua glória, queremos a tua glória. Aí Deus diz, olha, se no monte era impossível, se alguém tocasse no monte era morto,
imagine a minha glória, mas eu vou fazer algo com você, Moisés. Eu vou te colocar na fenda. Quem é a rocha? A gente só consegue ver Deus através de Cristo. A gente só consegue ter uma experiência com Deus através de Jesus. A gente só consegue experimentar o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Deus através de Cristo. O Senhor diz: Moisés, o que você pede é muito sério, mas eu vou fazer algo contigo. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e a minha glória vai passar por ti. Mas só que você não vai ver o meu rosto, porque homem nenhum pode ver a face de Deus e continuar vivo. Mas aqui onde entra a redenção, nós somos aceitos diante de Deus somente através de Cristo. Eu vou te colocar na fenda da rocha, e eu vou passar, a minha bondade passará diante de você, mas só quando eu passar, a minha mão vai te cobrir, e você vai me ver pelas costas. Se Deus é Espírito, se homem nenhum viu a Deus, se homem nenhum consegue ver a Deus, quem passou ali? Quem se revelou a Moisés? Senão o próprio Cristo. Quem se manifesta ali dizendo: há remédio para esse povo, há cura para esse povo, há perdão para esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz, mas quando a minha glória se revelar, quando a minha bondade passar, quando a minha glória vier, este povo me contemplará e eu poderei andar no meio deste povo, e este povo não morrerá, porque eu entro com provisão para redimir o coração deste povo. Eu pergunto para você: o que seria de nós se não fosse Cristo? O que seria de mim e de você? Sabe qual é o grande problema? É que muitas vezes a gente acostuma tanto com a religião e não quer romper essa bolha religiosa e experimentar o sobrenatural da glória de Deus em Cristo Jesus. A gente acha que está bom demais vir para o culto e sentar numa cadeira. Amém que você está aqui, mas Deus tem mais para você. O Espírito Santo tem mais para você. A glória de Deus tem mais para você. Deus quer fazer de você não apenas um frequentador de igreja, não apenas mais um na multidão, mas Deus quer se revelar a você através de Cristo Jesus. Somente através de Cristo eu sou aceito diante de Deus. Às vezes a gente fala aceitar Jesus. Não, irmãos, isso está errado. Ele que nos aceitou, Deus nos aceitou através de Cristo. Somos aceitos diante de Deus por Cristo. Quanto mais eu contemplo a glória de Deus, eu percebo que mais necessitado eu sou dele. Agora, o problema muitas vezes é que entra o conceito religioso no nosso coração. E eu termino falando de um texto que está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Observe o que o texto diz. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Observe aqui, Jesus conta uma parábola aos seus discípulos. Ele diz que esta parábola é porque alguns se consideravam justos, ou seja, melhor do que o outro, e desprezavam os outros. Aí no versículo 10, Jesus começa a contar uma parábola.
Ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para quê? O que diz aí o texto? Com o propósito de glória a Deus, irmãos. Olha só, 2 foram ao templo. Foram fazer algo errado? Não, pelo contrário, foram orar. Irmãos, hoje nós terminamos a nossa semana aqui de oração na madrugada. Amanhã começa a semana do pastor Ronaldo Viana. É bom a gente vir à igreja orar. Tem irmãos que fazem parte de todas as semanas, não sei como é que eles dão conta, mas vem. Esses homens subiram ao templo para orar, para buscar a Deus. Aí Jesus diz: um era fariseu. O que era o fariseu? Era o crente religioso, era aquele que tinha suas práticas religiosas, e junto com o fariseu vai um publicano. O que era o publicano? Literalmente um cobrador de impostos, era um pecador, era um homem que ele fraudava, ele vivia uma vida toda errada, mas os 2 foram para a igreja. O religioso, o homem todo certinho, e um lascado da vida, foram orar, os 2. Versículo 11, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou. Está errado, irmãos? Não está. Ó Deus, graças te dou. Agora começa o erro. Porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como aquele publicano que está lá no cantinho orando. Graças a Deus eu não sou igual a ele. Olha como ele está. Conheço demais, o cara, casamento todo errado, adúltero, adultera, prostitui, rouba. Ó Senhor, obrigado, porque não sou como aquele publicano. No verso 12 ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não vou pedir para levantar a mão quem jejua 2 vezes por semana, porque eu sei que você jejua. Ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. Não vou também perguntar quem é dizimista, porque eu sei que você é dizimista. Sou dizimista de tudo quanto ganho. Então aquele homem, ele colocava na ponta do lápis tudo o que ele ganhava, e ele entregava o dízimo. Jejuava 2 vezes por semana, irmãos. Era um homem perfeito, era um homem exemplar, era um pai de família exemplar. Agora, qual o problema? A gente vai ver nos versículos seguintes. Versículo 13, o publicano, o pecador, lá no cantinho, estando em pé, longe de quem? Do fariseu. Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem coisas que a gente diz por aí que não está na Bíblia. Eu já vi gente dizendo assim: os humilhados, onde está escrito na Bíblia? Ah, fulano me humilhou, então Deus vai me exaltar. Não está escrito na Bíblia. Jesus diz assim: aquele que se humilha, ou seja, tem que partir da gente. Me humilhar. O publicano, o pecador, ele batia no peito e dizia: Deus, sê propício a mim, eu sou pecador, mas tem misericórdia da minha vida. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: quem desceu para sua casa justificado? Aquele que reconheceu o seu erro. Sabe qual é o problema do religioso?
porque ele acha que seus méritos são suficientes para ser aceito por Deus. Ele acha porque cumpre todas as regras, é um bom pai de família, ele é um homem que paga impostos, ele é um homem que trata bem as pessoas, cumpre com todas as regras religiosas, então ele se apoia nas suas qualidades, ele se apoia nos seus méritos. E aqui onde está o erro. Por que Moisés, ele clama a Deus que revele a sua glória? Porque ele sabia que Deus era um Deus redentor. Um Deus, ele diz assim, Senhor, Moisés poderia ter falado assim, Senhor, então fica aí, porque eu vou levar esse povo. Fica aí, porque eu já sei como conduzir esse povo. Eu já enfrentei Faraó, já enfrentei tantos problemas na vida, já tenho experiência. Moisés disse, não, Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não tiver misericórdia da minha vida e deste povo, não nos faça dar um passo sem a tua presença. Aqui está o segredo, irmãos. Não são os nossos méritos, não é a nossa experiência pelos anos que a gente caminha em Deus, mas é a nossa dependência. É saber que Deus é um Deus de misericórdia, é saber que eu sou aceito não pelos meus méritos, não pela minha experiência, mas por aquilo que Jesus já fez lá no Calvário por mim. Nós estamos chegando no final de janeiro. Como passa rápido. Alguns irmãos ainda estão na estrada voltando das férias. E mal começou 2025, já acabou janeiro. Mal ainda nos situamos nas contas, nas escolas, ainda janeiro já acabou. Agora a pergunta é, como vou me posicionar espiritualmente em 2025? Como que eu vou me posicionar diante de Deus neste ano? Vivendo uma vida faz de conta, vivendo uma vida à margem daquilo que Deus tem para mim, vivendo uma vida aquém daquilo que o Senhor tem para a minha vida. O que este homem, o fariseu, faz é o correto, é o que é aceitável, mas o erro do fariseu foi achar que aquilo que ele fazia, ele se tornava mais importante do que os demais. Todos nós, eu e você, somos iguais diante de Deus. Claro que para uns a cobrança é maior, a quem muito é dado, muito é cobrado, a quem muito é dado, muito é exigido. Mas todos nós somos iguais diante de Deus, todos nós somos irmãos diante de Deus. Agora, o que vai fazer diferença é se eu me colocar olhando para Ele. Por isso que o nosso tema em 2025 é: nossos olhos estão em Ti. Porque se os meus olhos estiverem em Cristo, se a minha vida estiver em Cristo, se eu olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu posso enfrentar tudo aquilo que vier durante o ano, e vou chegar no final dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou. O que fez aquele povo dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, é que naquele lugar Israel sofreu 2 derrotas. Israel foi derrotado 2 vezes, mas quando Samuel tem uma vitória naquele lugar improvável, Samuel escreve numa rocha, ele coloca um marco naquele lugar e diz: até neste lugar improvável, o Senhor nos ajudou. Até aqui, neste lugar improvável, nos ajudou o Senhor.
Se coloque de pé no nome de Jesus. Não existe pecados que não são perdoados. Não existe dor que não seja removida. Não existe trevas que não é tomada pela luz. Não existe nada maior do que nosso Deus. Não existe poderes deste mundo que possam te levar, que possam sucumbir à tua vida. Mas existe um Deus que está de mãos estendidas, braços abertos, para receber você, para aceitar você. A recompensa, a vida em Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Há um Deus redentor, há um Deus da vida, há um Deus santo, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que estende os braços para nos salvar, estende a mão para nos tocar. Há um Deus que pode mudar a tua vida. Fale com Ele agora. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você está pela segunda, pela terceira, mas esta é a noite de falar: Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração, muda a minha história. Nós queremos ouvir a tua voz. Dá um pouquinho de retorno, Robert. Diga: Senhor, toca a minha vida nesta noite. Espírito Santo, fale com Ele, querido, fale com Ele.